Dimitri Payet treina no Vasco, mas ainda não está 100%. Pré-jogo entre Botafogo e Universitários. Desfalques importantes no Flamengo. E novidade no Fluminense para a partida da Libertadores da América. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo na manhã desta quarta-feira, trazendo as últimas notícias e informações do futebol para deixar você bem informado e bem atualizado nos assuntos. Mas antes, é claro, eu peço humildemente, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos e deixe o like nesse vídeo. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso trabalho e o like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante para as notícias do futebol. Galera, muito obrigado pela sua inscrição, pelo like. Sem enrolação, vamos aqui às informações. Trazer primeiramente um recado e lembrando que hoje teremos a apresentação do novo reforço, do último reforço do Vasco e o único, na janela de transferência interna, tratando-se do volante Hugo Moura. Ele vai ter a sua apresentação hoje no estádio de São Januário por volta de 1h, 2h, entre meio-dia e 1h, você vai poder acompanhar aqui ao vivo no canal BTB Esportes a coletiva de imprensa e as primeiras impressões e a avaliação do jogador atuando pelo Vasco, Ele que estreou no último jogo, no clássico contra o Fluminense. Agora, vamos falar sobre o Payet, que retornou aos treinamentos, Treinou nesta última terça-feira ali com a equipe do Vasco, porém ainda não está 100%. A informação é que com a expectativa de voltar a jogar contra o Criciúma, Payet tem sido inserido gradativamente nos treinos com o elenco do Vasco, mas ainda não está 100% recuperado. Ele participou das duas atividades desta semana no CT Moacir Barbosa. No último treino de terça-feira, ele se juntou ao grupo após fazer fisioterapia, mas sentiu o joelho durante o treino. O camisa 10 manterá a programação progressiva durante a semana e será avaliado antes do jogo de sábado. Lembrando que o Payet sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito durante a intertemporada e ainda não atuou pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vasco terá aí 3 treinos esta semana antes do jogo contra o Criciúma, partida valendo pela 4ª rodada do Brasileirão, partida que será no próximo sábado às 4h da tarde em São Januário. Lembrando que você vai poder acompanhar todo o pré-jogo, toda a expectativa dessa partida, transmissão completa é aqui no BTB Esportes. Pré-jogo, narração, pós-jogo com a coletiva, zona mista com os jogadores, você acompanha na íntegra no nosso canal. Galera, como trouxemos ontem a informação, o zagueiro Medel retorna ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira e a ideia inclusive é que ele já participe dos treinamentos no CT Moacir Barbosa, já fica ali à disposição do treinador Ramon Dias para esse jogo tão importante de sábado contra o Criciúma. A última vez que o Vasco enfrentou o Criciúma foi ali ainda no comando do técnico Jorginho pela Série B, e o Vasco venceu de virada com gols do Nenê e também do Fábio Santos, Os 2 gols foram de cabeça, o Vasco sofre ali o primeiro gol do adversário, o Nenê entra na partida, faz o gol de cabeça, um gol de cabeça até chorado, mas importante que valeu o gol, e depois o Fábio Santos no finalzinho vira para o Vasco vence essa partida por 2-1 contra o Criciúma e claro, com o apoio do torcedor lotando São Januário e a expectativa para esse jogo também é de casa cheia, até porque ingressos completamente esgotados. Agora, vamos falar sobre o Adson, que foi até questionado, segunda contratação mais cara do Vasco nessa temporada, ali cerca de 27 milhões. Os jornalistas na coletiva de imprensa perguntou, em relação ao Adson,
E o próprio Ramon Dias respondeu sobre a questão deles não estar 100%. A informação é o seguinte: o atacante Adson tem sofrido com a parte física. Por esse motivo, o jogador foi preterido por Ryan e Rossi nos últimos jogos. O atleta foi revelado pelo Corinthians, que custou 27 milhões na janela de transferências do início do ano. Portanto, é aguardar essa recuperação da parte física do Adson, ele que foi importante na partida contra o Marcelo Dias, contra o Água Santa. É um jogador que traz ali mais velocidade, lembra, né, um pouco ali as características do Gabriel Peck pelas pontas. Então vamos aguardar, tendo mais informação sobre a questão física do Adson. Nós vamos trazer aqui para vocês no próximo vídeo. Galera, saindo aqui das informações do Vasco na manhã desta quarta-feira, trazer sobre o pré-jogo. Vamos estar hoje cobrindo o jogo do Botafogo e Universitários no estádio Newton Santos, a partir dali de 4 horas, 5 horas da tarde. Vamos estar nos arredores aguardando a chegada do ônibus, da delegação do Botafogo, conversando ali com os torcedores, sabendo toda a expectativa para essa partida muito importante. Hoje trata-se de um jogo decisivo para o Botafogo, que ainda não pontuou nessa fase de grupos da Libertadores. Perdeu fora de casa e contra a LDU por 1-0. Perdeu para o Júnior Barranquilla em casa, né, na estreia, por 3-1. Então é muito importante essa vitória hoje do Glorioso contra o Universitários, que é um time que tem ali a pressão alta, é um time que vai para cima. É o Botafogo que está ligado, usar suas armas também. O Botafogo que se tornou e tem a motivação, né? Tem essa vibe que está nessa semana depois da goleada sobre o Juventude por 5-1. O Botafogo encontrou ali o seu melhor ajuste, né? A velocidade, unindo com o lado ofensivo que impõe o técnico Arthur Jorge. O Arthur Jorge ele conseguiu tirar o que há de melhor nesse elenco do Botafogo. Já tinha, né? Tem ali o Jefinho, o Luiz Henrique, tem o Tiquinho Soares, o Júnior Santos, o Danilo Barbosa, que jogou muito bem. Então nós vamos trazer aqui a provável escalação, e é o seguinte, né? Hoje a expectativa é de mais de 30 mil torcedores, mais uma vez, a torcida do Botafogo fazendo uma linda festa no jogo de Libertadores. E claro, é muito importante essa vitória. Lembrando que o time do Universitários ocupa atualmente a segunda colocação do grupo D, com 4 pontos somados. Para os peruanos, o empate pode ser um bom resultado, que manteria a vantagem sobre o Glorioso, tendo 2 partidas em casas pela frente. O português, né, o técnico, firmou um time titular com uma goleada sobre o Juventude por 5-1. A tendência é que Luiz Henrique volte ao time titular, assim como Marlon Freitas. Na ponta esquerda, Savarino disputa com o Jefinho. Aproveitando, torcedor, coloque aí nos comentários. Você prefere o Savarino, que fez um golaço no último jogo, tá aí com confiança em alta, ou o Jefinho? Deixe aí nos comentários. Com isso, a provável escalação é Gatito Fernandes, Matheus Ponte na lateral direita, Lucas Alter e o Bastos fazendo a dupla de zaga, Hugo na lateral esquerda, Danilo Barbosa ou Gregory. Aí também deixo aqui nos comentários, né, o chat, para a galera comentar. O Danilo Barbosa fez uma partidaça contra o Juventude. Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Portanto, esse é o ataque do Glorioso. Lembrando que o Botafogo tem os desfalques: Marçal, Rafael e Matheus Nascimento, ambos todos os 3 jogadores, aliás, lesionados. E o árbitro é o Jesus Valenzuela, da Venezuela, é a arbitragem dessa partida entre Botafogo e Universitários. Lembrando que os Universitários também é o vice-líder do campeonato peruano. A equipe tem características de toque de bola e promete vir para deixar o Botafogo ali desconfortável. É uma equipe que sempre sai jogando no campo de defesa, pressiona a saída de bola e eles gostam de fazer a pressão alta. Mas é aquilo, o Botafogo tem as suas qualidades, tem o apoio do seu torcedor. Como o torcedor estendeu a bandeira, hoje é guerra.
é guerra no estádio Newton Santos. Vamos falar de mais uma partida de hoje valendo pela Libertadores da América. O Flamengo foi à altitude, né? 3.600 metros. Vai à altitude, né? Porque o Flamengo se concentra em Santa Cruz de la Sierra, depois sobe ali a altitude para enfrentar o Bolívar pela terceira rodada da Libertadores e com jogadores ali poupados, né? Podemos dizer desfalques importantes, mas na realidade foi para poupar e não sofrer um desgaste com os jogadores importantes indo para a altitude. O Flamengo entra em campo pela terceira rodada, a partida é contra o Bolívar a 3.600 metros. O jogo vai começar às 9h30 da noite, horário de Brasília, válido pelo Grupo E da competição. Lembrando que o Flamengo está invicto na Libertadores e também na temporada. Até aqui são 22 jogos, 15 vitórias, 7 empates, 39 gols marcados e apenas 5 gols sofridos. O Flamengo, né, teve aquele tropeço no início contra o Milionários, empatando por 1-1, e com isso a provável escalação do técnico Tite é o seguinte: goleiro Rossi, Wesley na lateral, Léo Ortiz e Davi Luiz fazendo a dupla de zaga, Vinha na lateral, Igor Jesus e Gerson e De La Cruz fazendo o meio de campo com o Vitor Hugo, e o ataque Bruno Henrique e Lohan. Portanto, essa é a escalação do Mengão para essa partida de hoje. Quem está de fora? Gabigol suspenso, né? Ainda está tendo aquela questão da audiência, né, para poder saber se haverá o efeito suspensivo. Cebolinha tem uma lesão na panturrilha direita, Alan, traços falcêmicos, Léo Pereira, quadro viral, Varela, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Arrascaeta e Pedro foram preservados, como nós trouxemos, até por conta de não sofrer um desgaste físico. Saindo aqui das informações do Mengão, falar sobre o Fluminense, que também desembarcou no Paraguai na noite desta terça-feira em Assunção, onde enfrentará o Cerro Porteño pela terceira rodada da fase de grupos. Uma novidade na delegação é o retorno do meia Renato Augusto, que passa a ser um reforço para o elenco do Fluminense nesse jogo contra o Cerro Porteño. O jogo será na quinta-feira, a delegação chegou ontem e ele até falou, né, até lamentou demais o afastamento dos jogadores, o Cauã Elias, o Alexander, o John Kennedy, o Arthur, por problemas de indisciplina, e estava assistindo algumas matérias, né, alguns noticiários, e foi de fato na concentração no hotel onde o técnico Fernando Diniz, ele mora ali juntamente com a comissão técnica, né, na parte do hotel tem uma parte residencial, e devido à reclamação dos moradores ali, um funcionário do hotel dedurou a garotada, que recebeu aí, portanto, a punição. E o Renato Augusto, né, lamentou esse fato, até porque são jogadores importantes. É claro que não vai permitir que esse tipo de situação venha afetar em campo nessa partida tão importante. Portanto, Fluminense com a novidade, Renato Augusto vem volta ao elenco nele, que não enfrenta, não atua pelo Fluminense desde o jogo contra o empate contra o Alianza Lima na estreia da Libertadores da América. Relacionados para esse jogo, goleiro Fábio, goleiro Felipe Alves e Vitor Eudes, defensores Antônio Carlos, Calegari, Diogo Barbosa, Felipe Andrade, Felipe Melo, Guga, Justin, Manuel, Marcelo e Samuel Xavier. Meias, André, Lima, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, Renato Augusto e Terãs. Atacantes, Douglas Costa, Germancano, Isaac, John Arias, Gianluca Mi, Marquinhos e Matheus Reis. Portanto, essa equipe relacionada para viajar, né, que já desembarcou no Paraguai. Desejar toda a sorte aí para a equipe do Fluminense nessa terceira rodada de Libertadores. Galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias dessa manhã. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco vamos estar ao vivo para a apresentação do Hugo Moura pelo Vasco e também pré-jogo e transmissão completa entre Botafogo e Universitários. Lembrando sempre, tamo junto. Se não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like nesse vídeo. BTB Esportes em todos os lugares. Valeu!